Bem-vindos às Falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a Palavra de Deus. Hoje nós falaremos da terceira parte de Levítico. Disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão: Falai aos filhos de Israel, e dizei-lhes: Qualquer homem que tiver fluxo da sua carne, por causa do seu fluxo, será imundo. Esta, pois, será a sua imundícia por causa do seu fluxo. Se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo, esta é a sua imundícia. Toda cama em que se deitar aquele que tiver fluxo será imunda, e toda coisa sobre o que se sentar será imunda. E qualquer que tocar na cama dele lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E aquele que se sentar sobre aquilo em que se sentou o que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também aquele que tocar na carne do que tem o fluxo, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando o que tem o fluxo cuspir sobre um limpo, então lavará este as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também toda sela, em que cavalgar o que tem o fluxo, será imunda, e qualquer que tocar em alguma coisa que tiver estado debaixo dele, será imundo até a tarde. E aquele que levar alguma dessas coisas, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em quem tocar o que tiver o fluxo, sem haver antes lavado as mãos em água, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Todo vaso de barro em que tocar o que tiver o fluxo será quebrado, porém todo vaso de madeira será lavado em água. Quando, pois, o que tiver o fluxo e ficar limpo do seu fluxo, contará para si 7 dias para a sua purificação, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em águas vivas, e será limpo. Ao 8º dia, tomará para si 2 rolas, ou 2 pombinhos, e virá perante o Senhor, à porta da tenda da revelação, e os dará ao sacerdote, o qual os oferecerá, um para oferta pelo pecado, e o outro para holocausto. E assim o sacerdote fará por ele expiação perante o Senhor, por causa do seu fluxo. Também se sair de um homem, o seu sêmen banhará o seu corpo todo em água, e será imundo até a tarde. E toda vestidura, e toda pele sobre que houver sêmen, serão lavadas em água, e serão imundas até a tarde. Igualmente quanto à mulher com quem o homem se deitar com sêmen, ambos se banharão em água, e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o fluxo na sua carne for sangue, ficará na sua impureza por 7 dias, e qualquer que nela tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua impureza será imundo, e tudo sobre o que se sentar será imundo. Também qualquer que tocar na sua cama, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. E quem tocar em alguma coisa, sobre o que ela se tiver sentado, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Se o sangue estiver sobre a cama, ou sobre alguma coisa em que ela se sentar, quando alguém tocar nele, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e a sua imundícia ficar sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda cama, sobre que ele se deitar, será imunda. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora do tempo da sua impureza, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua impureza, por todos os dias do fluxo da sua imundícia, será como nos dias da sua impureza, imunda será. Toda cama sobre que ela se deitar durante todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua impureza, e toda coisa sobre que se sentar será imunda, conforme a imundícia da sua impureza. E qualquer que tocar nessas coisas será imundo, portanto lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Quando ela ficar limpa do seu fluxo, contará para si 7 dias, e depois será limpa. Ao 8º dia tomará para si 2 rolas, ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote,
à porta da tenda da revelação. Então o sacerdote oferecerá um deles para oferta pelo pecado, e o outro para holocausto, e o sacerdote fará por ela expiação perante o Senhor, por causa do fluxo da sua imundícia. Assim separareis os filhos de Israel da sua imundícia, para que não morram na sua imundícia, contaminando o meu tabernáculo, que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo e daquele de quem sai o sêmen, de modo que por eles se torna imundo, como também da mulher enferma com a sua impureza, e daquele que tem o fluxo, tanto do homem como da mulher, e do homem que se deita com mulher imunda. Falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre em todo o tempo no lugar santo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto entrará Arão no lugar santo, com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Vestirá ele a túnica sagrada de linho, e terá as calças de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com o cinto de linho, e porá na cabeça a mitra de linho. Essas são as vestes sagradas, por isso banhará o seu corpo em água, e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para oferta pelo pecado, e um carneiro para holocausto. Depois, Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado, o qual será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará os 2 bodes, e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor, e a outra por Azazel. Então, apresentará o bode, sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para Azazel será posto vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Arão, pois, apresentará o novilho da oferta pelo pecado, que é por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho que é a sua oferta pelo pecado. Então tomará um incensário cheio de brasas de fogo de sobre o altar, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e os trará para dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, a fim de que a nuvem, o incenso, cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. 14. Tomará do sangue do novilho, e o espargirá com o dedo sobre o propiciatório ao lado oriental. E perante o propiciatório espargirá do sangue 7 vezes com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que é pelo povo, e trará o sangue, o bode, para dentro do véu, e fará com ele como fez com o sangue do novilho, espargindo-o sobre o propiciatório e perante o propiciatório, e fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, sim, de todos os seus pecados. Assim também fará pela tenda da revelação, que permanece com eles no meio das suas imundícias. Nenhum homem estará na tenda da revelação quando Arão entrar para fazer expiação no lugar santo, até que ele saia, depois de ter feito expiação por si mesmo e pela sua casa, e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar, que está perante o Senhor, e fará expiação pelo altar. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E do sangue espargirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, purificando-o e santificando-o das imundícias dos filhos de Israel. Quando Arão houver acabado de fazer expiação pelo lugar santo, pela tenda da revelação e pelo altar, apresentará o bode vivo, e pondo as mãos sobre a cabeça do bode vivo, confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, sim, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á para o deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim,
Aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para uma região solitária. E esse homem soltará o bode no deserto. Depois Arão entrará na tenda da revelação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no lugar santo, e ali as deixará. E banhará o seu corpo em água num lugar santo, e vestirá as suas próprias vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. E aquele que tiver soltado o bode para Azazel, lavará as suas vestes, e banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da oferta pelo pecado e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no lugar santo, serão levados para fora do arraial, e lhes queimarão no fogo as peles, a carne e o excremento. Aquele que os queimar, lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água, e depois entrará no arraial. Também isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e não fareis trabalho algum, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vos. Porque nesse dia se fará expiação por vós, para purificar-vos. De todos os vossos pecados sereis purificados perante o Senhor. Será sábado de descanso solene para vós, e afligireis as vossas almas. É estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará a expiação, havendo vestido as vestes de linho, isto é, as vestes sagradas. Assim fará expiação pelo santuário. Também fará expiação pela tenda da revelação e pelo altar. Igualmente fará expiação e pelos sacerdotes, e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez no ano pelos filhos de Israel, por causa de todos os seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão e aos seus filhos, e a esse todos os filhos de Israel, e dize-lhes: Isto é o que o Senhor tem ordenado. Qualquer homem da casa de Israel que imolar boi, ou cordeiro, ou cabra, no arraial, ou fora do arraial, e não o trouxer à porta da tenda da revelação, para o oferecer como oferta ao Senhor diante do tabernáculo do Senhor, a esse homem será imputado o sangue. Derramou sangue, pelo que será extirpado do seu povo, a fim de que os filhos de Israel tragam os seus sacrifícios, que oferecem no campo, isto é, a fim de que os tragam ao Senhor, à porta da tenda da revelação, ao sacerdote, e os ofereçam por sacrifícios de ofertas, pacíficas ao Senhor. E o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor, à porta da tenda da revelação, e queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. E nunca mais oferecerão os seus sacrifícios aos sátiros, após os quais eles se prostituem. Isso lhes será por estatuto perpétuo pelas suas gerações. Dir-lhes-ás, pois, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que entre vós peregrinam, que oferecer holocausto ou sacrifício, e não o trouxer à porta da tenda da revelação, para oferecê-lo ao Senhor, esse homem será extirpado do seu povo. Também, qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que comer algum sangue, contra aquela alma porei o meu rosto, e a extirparei do seu povo, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação, em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhum de vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós comerá sangue. Também, qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre eles, que apanhar caça de fera ou de ave que se pode comer, derramará o sangue dela e o cobrirá com pó. Pois, quanto à vida de toda a carne, o seu sangue é uma, e a mesma coisa com a sua vida. Por isso eu disse aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne,
porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. E todo homem, quer natural, quer estrangeiro, que comer do que morre por si, ou do que é dilacerado por feras, lavará as suas vestes, e se banhará em água, e será imundo até a tarde. Depois será limpo. Mas, se não as lavar, nem banhar o seu corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis segundo os seus estatutos. Os meus preceitos observareis, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis, pois, os meus estatutos e as minhas ordenanças, pelas quais o homem, observando-as, viverá. Eu sou o Senhor. Nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai, nem tampouco a de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. A nudez de tua irmã por parte de pai, ou por parte de mãe, quer nascida em casa ou fora de casa, não a descobrirás. Nem tampouco descobrirás a nudez da filha de teu filho, ou da filha de tua filha, porque é tua nudez. A nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, a qual é tua irmã, não a descobrirás. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, ela é parenta chegada de teu pai. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, pois ela é parenta chegada de tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão de teu pai. Não te chegarás à sua mulher. Ela é tua tia. Não descobrirás a nudez de tua nora. Ela é mulher de teu filho. Não descobrirás a sua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu irmão. É a nudez de teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha. Não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a sua nudez. São parentas chegadas, é maldade. E não tomarás uma mulher juntamente com sua irmã, durante a vida desta, para tornar-lhe a rival, descobrindo a sua nudez ao lado da outra. Também não te chegarás à mulher, enquanto for impura, em virtude da sua imundícia, para lhe descobrir a nudez. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo, contaminando-te com ela. Não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo-o passar pelo fogo, nem profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Não te deitarás com varão, como se fosse mulher. É abominação. Nem te deitarás com animal algum, contaminando-te com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para ajuntar-se com ele. É confusão. Não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque com todas elas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. E porquanto a terra está contaminada, eu visito sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomita os seus habitantes. Vós, pois, guardareis os meus estatutos e os meus preceitos, e nenhuma dessas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas essas abominações cometeram os homens da terra, que nela estavam antes de vós, e a terra ficou contaminada, para que a terra não seja contaminada por vós, e não vos vomite também a vós, como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Pois qualquer que cometer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão extirpados do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, de modo que não caiais em nenhum desses abomináveis costumes que antes de vós foram seguidos, e para que não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: Sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Temerá cada um a sua mãe e a seu pai, e guardareis os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos volteis para os ídolos, nem façais para vós deuses de fundição,
Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes ao Senhor sacrifício de oferta pacífica, oferecê-lo-eis de modo a serdes aceitos. No mesmo dia, pois, em que o oferecerdes, e no dia seguinte se comerá. Mas o que sobejar até o terceiro dia será queimado no fogo. E se na verdade alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é coisa abominável, não será aceito, e qualquer que o comer levará sobre si a sua iniquidade, porquanto profanou a coisa santa do Senhor. Por isso tal alma será extirpada do seu povo. Quando fizeres a colheita da tua terra, não cegarás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Semelhantemente não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, não enganareis, nem mentireis uns aos outros. Não jurareis falso pelo meu nome, assim profanando o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás a teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, não farás acepção da pessoa do pobre, nem honrarás o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus estatutos. Não permitirás que se cruze o teu gado com o de espécie diversa. Não semearás o teu campo com semente diversa, nem vestirás roupa tecida de materiais diversos. E, quando um homem se deitar com uma mulher que for escrava, desposada com um homem, e que não for resgatada, nem se lhe houver dado liberdade, então ambos serão açoitados. Não morrerão, pois ela não era livre. E como a sua oferta pela culpa, trará o homem ao Senhor, à porta da tenda da revelação, um carneiro para expiação de culpa. E, com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor, pelo pecado que cometeu, e este lhe será perdoado. Quando tiverdes entrado na terra, e tiverdes plantado toda a qualidade de árvores para delas comerdes, tereis o seu fruto como incircunciso. Por 3 anos ele vos será como incircunciso, dele não se comerá. No 4º ano, porém, todo o fruto será santo, para oferta de louvor ao Senhor. E partindo do 5º ano comereis o seu fruto, para que elas vos aumentem a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com o sangue, não usareis de encantamentos, nem de agouros. Não cortareis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem desfigurareis os cantos da vossa barba. Não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca. Eu sou o Senhor. Não profanarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua e não se encha de maldade. Guardareis os meus sábados, e o meu santuário reverenciareis. Eu sou o Senhor. Não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busqueis para não ficardes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Quando um estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o maltratareis. Como um natural entre vós, será o estrangeiro que peregrinar convosco. Amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justa e justo rim tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito.
pelo que guardareis todos os meus estatutos e todos os meus preceitos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros peregrinos em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Eu porei o meu rosto contra esse homem, e o extirparei do meio do seu povo, porquanto eu de seus filhos a Moloque, assim contaminando o meu santuário e profanando o meu santo nome. E, se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque e não matar, eu porei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos os que forem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quanto àquele que se voltar para os que consultam os mortos, e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem, e o extirparei do meio do seu povo. Portanto, santificai-vos, e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos, e cumpri-os. Eu sou o Senhor, que vos santifico. Qualquer que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos os adúlteros certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente serão mortos. Cometeram uma confusão. O seu sangue será sobre eles. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação. Certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, é maldade. Serão queimados no fogo, tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vós. Se um homem se ajuntar com um animal, certamente será morto. Também matareis o animal. Se uma mulher se chegar a algum animal, para ajuntar-se com ele, matarás a mulher e bem assim o animal. Certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã, por parte de pai, ou por parte de mãe, e vir a nudez dela, e ela a dele, é torpeza. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Terá descoberto a nudez de sua irmã. Levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no tempo da enfermidade dela, e lhe descobrir a nudez, descobrindo-lhe também a fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai, porquanto isso será descobrir a sua parenta chegada. Levarão sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com a sua tia, terá descoberto a nudez de seu tio. Levarão sobre si o seu pecado. Sem filhos morrerão. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, é imundícia. Terá descoberto a nudez de seu irmão. Sem filhos ficarão. Guardareis, pois, todos os meus estatutos e todos os meus preceitos, e os cumprireis, a fim de que a terra, para a qual eu vos levo, para nela morardes, não vos vomite. E não andareis nos costumes dos povos que eu expulso de diante de vós, porque eles fizeram todas estas coisas, e eu os abominei. Mas a vós vos tenho dito: herdareis a sua terra, e eu vô-la darei para a possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e os imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e não fareis abomináveis as vossas almas por causa de animais, ou de aves, ou de qualquer coisa de tudo de que está cheia a terra, as quais coisas apartei de vós como imundas. E sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus. O homem ou mulher que consultar os mortos, ou for feiticeiro,
certamente será morto. Serão apedrejados, e o seu sangue será sobre eles. Depois disse o Senhor a Moisés: Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: O sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por um seu parente mais chegado, por sua mãe, ou por seu pai, por seu filho, ou por sua filha, por seu irmão, ou por sua irmã virgem, que lhe é chegada, que ainda não tem marido. Por ela também pode contaminar-se. O sacerdote, sendo o homem principal entre o seu povo, não se profanará, assim contaminando-se. Não farão os sacerdotes calva na cabeça, e não raparão os cantos da barba, nem farão lacerações na sua carne. Santos serão para seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, que são o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo para seu Deus. Portanto, o santificarás. Porquanto oferece o pão do teu Deus, santo te será. Pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. E se a filha de um sacerdote se profanar, tornando-se prostituta, profana a seu pai, no fogo será queimada. Aquele que é sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não descobrirá a cabeça, nem rasgará a sua vestidura, e não se chegará a cadáver algum, nem sequer por causa de seu pai ou de sua mãe se contaminará. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a coroa do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor, e ele tomará por esposa uma mulher na sua virgindade, viúva, ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, destas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher, e não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala a Arão, dizendo: Ninguém dentre os teus descendentes, por todas as suas gerações, que tiver defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem que tiver algum defeito se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou for corcunda, ou anão, ou que tiver belida, ou sarna, ou impigens, ou que tiver testículo lesado. Nenhum homem dentre os descendentes de Arão, o sacerdote, que tiver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Contudo, não entrará até o véu, nem se chegará ao altar, porquanto tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Moisés, pois, assim falou a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.